Só que hoje, gente, eu falei, a aula vai ser basicamente uma filosofia, trouxe bastante material para a gente pensar algumas coisas, e aí trato aqui como saúde nas diferentes estações do ano. Por quê? Cada estação tem uma característica, cada estação vai ter uma influência, cada estação vai fazer algo diferente. E aí, quero trazer um pouco dessa filosofia para vocês. Então, vamos lá, pessoal. Eu já vou começar com mais uma informação do que uma filosofia, porque nossa aula hoje vai ser filosofia pura. Vai ser bem curiosa a aula de hoje. Então, lá no capítulo 67 do Suen, Tibo fala assim, ó, o céu e a terra são os graus mais elevado e mais baixo de todas as coisas, que ascendem e caem. E a esquerda e a direita são os caminhos do yin e do yang para subir e descer. Parece bobo, né? Parece meio tola essa frase aí, mas ela tem muita informação. Por começar, essa questão de mais elevado, mais baixo, ele já divide, ele já fraciona, né? O yin e o yang. E aí ele fala, né? Que um pode ascender, o outro pode descer, e que isso vai acontecer pela esquerda e pela direita. Um sobe pela esquerda, o outro desce pela direita. E isso vai trazendo informações para a gente acerca do funcionamento, né, do corpo. Mas, como eu disse, hoje a aula vai ser bastante filosofia. Só que hoje, gente, eu falei, a aula vai ser basicamente uma filosofia, então eu vou falar bastante. Eu quero que vocês vão colocando, despejando dúvidas, perguntas aí para a gente ir debatendo. Trouxe bastante material para a gente pensar algumas coisas. E aí eu vou abordar um pouco dessa questão das estações do ano. E aí trato aqui como saúde nas diferentes estações do ano. Por quê? Cada estação tem uma característica, cada estação vai ter uma influência, cada estação vai fazer algo diferente. E aí quero trazer um pouco dessa filosofia para que vocês pensem em relação a vocês e em relação aos seus pacientes na hora de indicar como se portar, como agir nas diferentes estações. E aí eu começo lá no segundo capítulo do Suen, que ele fala assim, no período dos 3 meses da primavera é que se encontra o momento apropriado de nascimento e expansão. Então, isso já traz uma informação para a gente. A grama e as árvores se tornam vívidas e todas as coisas vivas no mundo florescem como uma atmosfera dinâmica nova. Então, já mostra um pouco dessa característica da primavera, né? De trazer essa vida para o alto, de fazer essa vida florescer. Florescer que eu digo de nascer mesmo, né? Nascer e expandir, proliferar. Então, essa é a característica principal dos 3 meses de primavera. E aí ele continua, desde que o homem é uma das coisas vivas no universo, ele não pode ser excluído de maneira nenhuma. A fim de se manter de acordo, então, ó, a fim de se manter de acordo com a lei de variação da sequência sazonal, deve-se ir para a cama assim que cai a noite e levantar cedo pela manhã. De manhã, deve inspirar o ar fresco enquanto se caminha ao ar livre, a fim de exercitar os tendões e os músculos, e deixar o cabelo solto, a fim de deixar o corpo todo de maneira confortável em relação à energia primaveril. Então ele está falando para a gente como se comportar na primavera. Vocês vão ver que essa questão de levantar cedo e tudo mais, deitar à noite, é frequente, isso daqui é uma rotina, a gente vai ver com o tempo. Mas ele fala assim, ó, quando está na primavera,
você deve sair pela manhã para se exercitar. E esse exercício, ele quer dizer o quê? Mexer os tendões e os músculos. E aí ele ainda fala, deixa os cabelos soltos, para quê? Para que tudo circule, né? Para que todo o corpo receba essa característica da primavera, que é o quê? De nascimento e expansão. E aí ele continua. Já que a primavera é a estação da geração, não se deve violentar a faculdade do crescimento. E aí, o que ele quer falar sobre isso? Ele fala que, ó, o que se deve fazer é ajudar a sobreviver, não matar, contribuir e não perverter, premiar e não punir, a fim de corresponder à propriedade da energia da primavera e estar de acordo com a forma de preservar a saúde. Então, olha que coisa louca, gente, que a acupuntura faz com a gente. Que a base, né, a filosofia da acupuntura traz para a gente. E o quê? A forma de eu viver, a forma de eu levar a minha vida nas diferentes estações do ano, elas vão ter uma característica. Então, por exemplo, ele fala aqui, ó, eu devo premiar, eu devo contribuir, devo ajudar a sobreviver nessa época. Por quê? Porque a propriedade da energia da primavera é o quê? Geração, é crescimento. Então, na primavera, as minhas atitudes também têm que tender para esse lado. De quê? De gerar e crescer. Por isso que ele fala aqui, ó, contribuir e não perverter, premiar e não punir. Então, isso daqui são só exemplos que ele dá de como viver, de como levar essa época do ano. Por quê? É uma energia que está aflorando, é uma energia que está brotando. Então, quando eu ajudo isso a brotar, eu estou de acordo. Ele fala aqui, ó, estar de acordo com a forma. Com a forma do quê? Da energia da primavera. Se eu estou de acordo com a forma da energia da primavera, eu vou o quê? Preservar a saúde. Curioso, né? Ele já dita o ritmo aqui, ó. Se esse princípio for violado pelo homem, seu fígado ficará ferido. Já que o fígado se associa à madeira, e a madeira prospera na primavera. Quem falhar em se adaptar à propriedade da energia da primavera, que é de geração, e lesar seu fígado, irá contrair uma síndrome de frio no verão. Olha que doido. Se eu desregro a minha vida na primavera, o que vai acontecer? O fígado vai ficar ferido. Se o fígado ficar ferido, eu vou sofrer na primavera um problema do fígado? Não. Eu vou sofrer no verão. E quem vai sofrer no verão? O coração. Então, olha que curioso isso. Saber que, às vezes, uma coisa, uma doença, uma síndrome que está acontecendo naquele momento, ela foi cavada, ela foi gerada lá atrás. Ela foi gerada uma estação anterior. Ou um ano anterior. Isso vai acontecer também. Eu posso gerar esse problema agora, que a gente está na primavera, e a minha síndrome, a doença, não se manifestar agora no verão, mas sim no ano que vem. Por quê? Porque esse ano a energia do fígado não foi própria. Se a energia do fígado não foi própria, o que ele vai fazer? Lesar o coração. O coração não vai ser bem gerado. E aí isso pode levar um tempo até que manifeste o problema. E aí, desculpa, gente. Lá no capítulo 2 ele ainda continua, ó, essa mesma frase. Isso porque sua capacidade de adaptação ao verão foi enfraquecida, devido à sua inépcia em preservar a saúde, em seguir a propriedade da energia da primavera, que é de geração. Então, olha só, a forma como a gente vive vai ditar o que vai acontecer com o corpo. Isso é obrigatório. Tá? E aí, pulando para o capítulo 18, ele fala assim, ó, na observação clínica, deve-se notar que a primavera é a estação para as energias sadias das vísceras
se espalharem por sobre o fígado. E o fígado serve principalmente para armazenar a energia dos tendões. Então, ele está falando aqui, ó, se eu fizer desregrar essa vida na primavera, a força, a energia de todas as vísceras. Olha o que ele fala aqui, ó, das vísceras. A energia das vísceras todas se espalham pelo fígado nessa época do ano. Então é a época onde o fígado vai ter força. É onde eu vou nutrir todo o fígado. É quando? É na primavera. Então todo o ti do corpo vai ser direcionado para a formação do quê? Do ti do fígado. E esse ti do fígado serve principalmente para reger os tendões, que aqui ele chama de aponeurose. Interessante, né? E aí ele continua lá no capítulo 22. O fígado se encarrega da energia da primavera, que é a estação da madeira. Há madeira yin e madeira yang. Quando o fígado age através do canal Join do pé, é madeira yin. Quando a vesícula biliar age através do canal Shaoyang do pé, é a madeira yang. E na primavera, são esses dois os canais principais para tratar. Por que que na primavera o canal do fígado e o canal da vesícula são os principais para trabalhar? Por quê? Porque na primavera, as energias sadias de todas as vísceras se espalham sobre o fígado. Então, se eu tratar pelo fígado, eu vou estar ganhando um benefício no corpo como um todo. Então, eu tenho que lembrar que a cada estação, um tipo de víscera vai estar sendo beneficiado. Um tipo de sistema está sendo beneficiado. Então, eu vou focar o meu tratamento nesse sistema. Por quê? Porque é ali que está contido o ouro naquela época do ano. E aí, qual é a diferença? A diferença vai ser se eu tenho que trabalhar o yin ou se eu tenho que trabalhar o yang. E aí eu vou escolher ou trabalhar na vesícula ou trabalhar no fígado, na época da primavera, se eu dependo de yin ou de yang no corpo. Tá? Então isso é um diferencial, é uma diferenciação. Eu vou tratar a síndrome do baço no fígado. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo o quê? Eu tenho que prestar atenção no fígado na primavera. Na madeira, né, na verdade. No fígado e na vesícula. Por quê? Porque é ali que a energia de todas as vísceras estão se espalhando. Então, lembrar que as estações influenciam no corpo. E é basicamente isso que eu quero falar hoje com vocês. E aí ele continua, volto lá para o capítulo 2, e ele fala assim, ó, o período de 3 meses do verão é chamado de estação do florescimento. Ele fala assim, ó, o período de 3 meses do verão é chamado de estação do florescimento, em que todas as coisas vivas no mundo são prósperas e belas. No solstício de verão, a energia Yang atinge seu ápice. Olha só, isso é uma informação, gente, extremamente valiosa. E a energia Yin começa a declinar. Portanto, o interrelacionamento das energias Yin e Yang ocorre nesse momento. Então, olha só, se eu quero trabalhar Yang, gente, essa é a hora. E aí, o que acontece? Se o relacionamento do Yin e do Yang acontece nesse momento, se eu beneficio Yang no ápice, quer dizer que eu estou beneficiando o Yin também no ápice. E aí vocês vão lembrar, quem acompanha lá o site da escola, as informações da escola, ele sempre posta no solstício de verão, é uma época boa para tonificar o Yang. Por quê? Pensando no tratamento do inverno. Então, no ápice do verão,
A hora que eu tenho mais yang na energia da natureza é a hora que eu vou pensar em tratar lá para o inverno. E a hora que eu estou no ápice do inverno é a hora que eu vou procurar beneficiar o yin, pensando em tratar o yang também do outro lado. Tá? Então, essas movimentações da natureza são muito importantes para a gente. Por quê? Porque elas dão informação sobre as energias. Elas têm uma prevalência de uma energia ou de outra naquele determinado momento. E é essa hora que a gente tem que aproveitar para trabalhar. Tá? E aí ele continua. Como a energia Yang constitui a energia vital das coisas e a energia Yin dá forma às mesmas, a combinação de energia vital e energia da forma faz com que todas as coisas vivas na Terra floresçam e liberem frutos. É, sem palavras, porque assim, é muito lindo, gente. Por isso que eu falo que é filosofia. É uma filosofia que a gente, como acupunturista, nós, como os acupunturistas, percebemos isso no dia a dia. Basta prestar atenção. E a hora que eu tenho a informação, se torna mais racional isso. Tá? Então eu sei que a combinação do Qi e do sangue, ou seja, da energia vital do Qi e da energia da forma, que é o sangue, a hora que elas combinam dentro do corpo, é a hora que eu vou ter o florescimento, é a hora que eu vou ter o benefício disso, que é o quê? Que ele chama aqui de liberar frutos. Ah, então lembra que aqui o que a gente está falando é o que acontece na natureza, mas acontece igual dentro do corpo. Ah, então eu tenho que lembrar e extrapolar essa informação que eu estou passando aqui para vocês de natureza para dentro do corpo. Ah, e aí ele continua. No trajeto do entrecruzamento da energia do céu com a energia da terra, deve-se, como na época da primavera, dormir assim que a noite cai e levantar cedo pela manhã. Não se deve detestar a luz do sol. E aí eu já vou extrapolar isso aqui para vocês, gente. Não se deve detestar o calor do verão. Por quê? Gente, é verão, tem que ser quente. É Yang, eu tenho que me acostumar com o Yang na época do Yang. Tá? E aí olha que ele fala aqui que interessante. Nem ficar frequentemente com fome, a fim de corresponder à propriedade de crescimento da energia solar, que promove o surgimento das flores e dos frutos. Por que ele fala nem ficar frequentemente com fome? Porque eu não devo ficar parado, eu não devo ficar ocioso, eu não devo ficar pensando só em benefício, em alimento, em me desgastar com essa parte de me alimentar. Tá? Não é que ele não fala aqui para comer, ele fala aqui exatamente para você se beneficiar desse calor e ser ativo. Quem está ativo, quando você está trabalhando, está ativo ali, você não vai ficar frequentemente com fome. Agora, se você está lesado, parado, descansando, qual é o nosso hábito? Comer, ficar com fome. Ah, estou com fome, vou comer alguma coisa. E aí, olha só que ele complementa aqui, ó. Deve-se suar para permitir a saída da energia Yang, a fim de evitar que o calor fique estagnado. Ou, ele fala aqui, ó, em outras palavras, que o calor fique violento sobre o exterior. Por quê? Tá quente, o meu corpo tá quente, fora tá quente. Se eu fico parado, eu começo a acumular mais calor. E aí vai acontecer o quê? O calor vai ficar violento sobre o exterior. Então, o que eu devo fazer? Transpirar, para que essa energia Yang extravase, para que ela saia. Olha que lindo. E ele fala aqui, ó, essas são as formas de preservar a saúde no verão. Se esses princípios forem violados pelo homem, seu coração ficará ferido, já que o coração está associado ao fogo e que o fogo é vigoroso no verão. E aí ele continua.
Se alguém falhar em se adaptar à propriedade da energia do verão, que é o crescimento, seu coração ficará ferido e a pessoa irá contrair malária no outono. A gente já vai falar um pouco sobre isso. Isso porque sua adaptabilidade à energia do outono se enfraqueceu devido à sua incapacidade de acompanhar a propriedade da energia do verão, que é o crescimento. Quando ele fala aqui, gente, de contrair malária, isso é um termo que eles colocam ali, não se falava de malária. Mas o que acontece? No outono, a pessoa vai pegar um resfriado, uma gripe, algo que vai trazer o quê? Aquela oscilação entre frio e calor. Aquele começo de estado febril, que a pessoa tem calafrio, de invasão do externo, perdão, onde a pessoa tem calafrio junto com febre, junto com calafrio, junto com febre. Isso no Linshu, no Suen, ele vai tratar, as traduções vão tratar por malária, tá? Pode ser malária? Pode, lá tem zonas endêmicas para malária lá também. Tá? Só que não se conhecia, né, como malária, não sabia que era devido a um parasita. Sabia o que? A manifestação. E aí a manifestação da malária com a manifestação de uma gripe é muito parecida, né, dessa questão de início. Tá? E aí isso por quê? Porque na época que era para tratar o coração, a pessoa não tratou, ela foi contra o benefício do coração, o coração vai ficar fraco, e isso vai impedir a energia do outono de chegar bem. Legal? E aí lá no capítulo 18, ele fala assim, ó, na observação clínica, deve-se notar que o verão é a estação das energias verdadeiras das 5 vísceras se comunicarem com o coração. E o coração serve principalmente para armazenar a energia do sangue. Então, gente, é a época que eu vou tratar o benefício do coração, e o coração é quem produz, ele é quem gera esse sangue. E isso vai me levar uma diferenciação. Eu também tinha esse problema, Bruna. Eu não gosto muito de calor, mas antigamente eu passava mal. Eu desmaiava, me dava pressão baixa, eu ficava todo formigando o corpo por conta do calor. Até que eu aprendi a lidar com o calor. Como? Parando de lutar contra o calor. Depois eu te ensino, depois eu passo algumas dicas para fazer isso daí. Tá? E aí eu comecei a não me incomodar tanto, pelo menos não passar mal com o calor. Tá? Então, quem me conhece sabe, eu não gosto de ar-condicionado, eu não gosto de ventilador, eu não bebo água gelada. Por quê? Porque não é ir contra. É ir contra o calor. Na época de calor, eu tenho que sentir calor. Faz parte, eu tenho que me adaptar a isso. E aí lá no capítulo 22, ele fala assim, ó, o coração se encarrega da energia do verão, que é a estação do fogo, é a estação do calor. Há fogo yin e há fogo yang. Quando o coração age através do canal Shaoyin da mão, é fogo yin. Quando o intestino delgado age através do canal Taiyang da mão, é fogo yang. No verão, são esses dois canais principais para tratar. E aí, a mesma coisa que eu falei lá em relação ao fígado. No verão, gente, a energia das 5 vísceras, aqui ó, ele fala energia das verdadeiras, as energias verdadeiras das 5 vísceras vão alimentar o coração. Por quê? Porque o verão é a época que o coração vai ser melhor beneficiado. Então, todo o Ti das 5 vísceras vão ter uma característica do fogo, vão ter uma característica de verão, vão ter uma característica que vai beneficiar o coração. E aí, na época do verão, eu devo pensar em beneficiar o coração, eu devo beneficiar o fogo, que é o quê? O canal Shaoyin da mão e o canal Taiyang da mão.
que é o que a gente conhece por canal de coração e canal de intestino delgado. Então, volto a dizer, vou tratar a síndrome de rim pelo coração, pelo canal do coração? Não, posso, mas a questão aqui é lembrar que o Ti que está presente no verão é um Ti que vai beneficiar o coração. Então, eu posso utilizar essa informação para quê? Para fortalecer o coração, fortalecer o fogo, né? Coração, intestino delgado, triplo aquecedor e pericárdio durante o verão. É a época propícia para isso. Legal? E aí no capítulo 2, volto lá, e ele fala aqui, ó, nos 3 meses do outono, as formas de todas as coisas vivas na Terra se tornam naturalmente maduras e prontas para a colheita. No outono, o vento é vigoroso e rápido. O ambiente da Terra é claro e brilhante. Portanto, durante esse período, deve-se deitar mais cedo, a fim de ficar afastado do frio. Levantar cedo para apreciar o ar áspero outonal. Conservar o espírito tranquilo e equilibrado, a fim de isolar-se do sussurro do outono, restringindo o espírito e a energia internamente, protegendo a mente contra a ansiedade e a impetuosidade. Filosofia pura, galera. Filosofia pura. Então, primeira coisa, vocês estão vendo que ele repete, né? Ele falou isso na primavera, ele falou isso no verão, ele fala agora no outono. O que? Deve se deitar mais cedo e levantar cedo. Mas aí, olha a diferença aqui. Ele fala levantar cedo para apreciar o ar áspero outonal. Ou seja, aquele ar característico do outono, mais frio, mais ríspido, mais áspero, que nem ele coloca aqui. Só que olha o principal aqui, ó. Conservar o espírito tranquilo e equilibrado. Por quê? Porque nessa época do ano, as coisas estão maduras e prontas para a colheita. Então, se eu começo a deixar o espírito inquieto, ansioso, não equilibrado, impetuoso, vigoroso, enérgico, o que começa a acontecer? Eu vou começar a colher os frutos disso. Então, essa é a hora de estar o quê? Mais apaziguado, é a hora de começar a pensar em ficar mais yin. Né? O outono, eu estou saindo do yang e descendo para o yin. Lembra lá da circulação das energias das estações? Eu vou ter o puro yang, que é o verão. Eu tenho a transferência do yang para o yin, que é o outono. É a hora que o yang está decaindo e o yin está crescendo. Então essa é a hora de o quê? Acalmar, aquietar o espírito. Enquanto que ele fala que no verão é para eu agitar, para eu transpirar, no outono eu devo começar a acalmar. Para quê? Para proteger o quê? O espírito e a energia internamente. Por quê? Porque está chegando o yin, e o yin é a hora de se acolher, é a hora de parar. Ah, então, filosofia pura essa aula, galera. É bem viajandão. E aí ele continua. Dessa forma, a tranquilidade de cada um poderá ser mantida. Olha o que eu estava falando aqui. Mesmo na atmosfera do sussurro do outono. E pode-se conservar da mesma maneira o hálito do pulmão. O que? O ti do pulmão. Por quê, gente? Se o ar é ríspido e meio gelado, meio agressivo, eu devo o quê? Conservar esse ti do pulmão. Se eu começo a fazer muito exercício, agredir demais esse pulmão, falar demais, me agitar demais, eu começo a respirar, a atacar muito o pulmão com o quê? Com esse sussurro do outono, com esse ar ríspido do outono. E aí ele falou, ó, se esses princípios forem violados pelo homem,
seu pulmão ficará ferido, já que o pulmão se associa ao metal e este vinga no outono, ou seja, esse prospera no outono, ele cresce no outono. É ele quem está ativo no outono. Então eu devo o quê? Abrandar o uso desse pulmão. Tá? Eu devo o quê? Acalmar, manter o pulmão. E aí ele continua. Se alguém deixar de se adaptar à prosperidade, olha que lindo, gente, a prosperidade da energia do outono, que é a colheita, esse estará sujeito a contrair diarreia, com fezes aquosas, contendo alimento não digerido no inverno. Isso porque sua adaptabilidade à energia do inverno se enfraqueceu devido à sua incapacidade em seguir a propriedade de preservar a saúde da energia do outono, que é a colheita. Tá? Então vocês veem que é uma filosofia tratando a natureza, tratando as estações do ano, mas ele vai competindo, ele vai trazendo o reflexo interno que isso vai causar. Então o que acontece? Se eu não prospero o pulmão, na época que eu devo prosperar o pulmão, que é o outono, eu vou ter um problema no inverno. E quem vai sofrer no inverno? O rim. Tá? E vocês veem que um vai gerando o outro, né? E aí eu acabo tendo um problema nesse sentido da geração. E aí no capítulo 18 ele fala assim, ó, na observação clínica, deve-se dar atenção ao fato de que o outono é a estação em que as energias saudáveis das 5 vísceras crescem para se comunicar com o pulmão. E o pulmão serve principalmente para armazenar a energia da pele e dos cabelos. Cabelos, gente, que ele está falando aqui, não é só isso, é pelos num geral. Todos os cabelos do corpo. E aí lembrar que a energia de pulmão se reflete no brilho, na força, na beleza dos cabelos, dos pelos. Tá? E aí lá no capítulo 22, ele continua e fala assim, ó, o pulmão se encarrega da energia do outono, que é a estação do metal. A metal yin e a metal yang. Quando o pulmão age através do canal Tai-yin da mão, é o metal yin. Quando o intestino grosso age através do canal Yang-yin da mão, é o metal yang. E aí, novamente, ó, no outono, esses dois são os canais principais a tratar. Aqui faltou um R. Tá? Então, o mesmo conceito anterior. Eu vou pensar o quê? No outono, a energia das 5 vísceras vão ser direcionadas ao pulmão. Por quê? Porque elas têm uma característica do Ti do outono. E o Ti do outono vai se manifestar no metal. Então, eu vou beneficiar pulmão e intestino grosso. Então, devo lembrar que no outono é a hora propícia para quê? Para eu tratar tanto pulmão quanto intestino grosso. E aí volto a dizer, vou tratar um problema do coração através dos canais de pulmão e intestino grosso? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que todo o tratamento que eu fizer no outono, eu vou tender a beneficiar pulmão e intestino grosso. Por quê? Porque eles são metal. E aí, continuando, lá no capítulo 2 de novo, ele continua. Nos 3 meses de inverno, toda a grama e a maioria das árvores embranquece. Os insetos entram em hibernação, a água vira gelo e a terra congela trincando. A maioria das coisas se fecha ou se oculta para se guardar contra o frio. A isso se chama a estação de fechar e armazenar. Nesse período, deve-se estar em um ambiente quente, manter-se aquecido
e manter estrita prevenção contra o frio, para que a energia Yang não possa ser perturbada. Novamente, deve-se ir cedo à noite para a cama e levantar-se cedo para o contato com a luz do sol. Deve-se abrigar o espírito e mantê-lo em repouso, como que tendo uma opinião particular no coração, porém sem revelá-la ou sem parecer ter uma ideia definida em mente, pronta para enfrentar a situação. Caraca, velho, olha o tamanho, olha o peso disso. Gente, no inverno, o inverno é o quê? Hora de fechar e armazenar, é hora de acolher, é hora de fechar, tá? É hora de se manter em repouso, manter o espírito em repouso. Então, o que ele fala aqui? Olha o conselho que ele dá. Eu devo manter e acalmar o espírito, como que tendo uma opinião particular no coração. Então, quando eu estou pensando, refletindo sobre algo, eu não fico mais quieto, eu não fico mais introspectivo. Por quê? Porque eu estou dentro mastigando, não mastigando de ruminar, mas mastigando de observar a ideia que eu estou formando na cabeça. Para quê? Para que eu possa agir depois. Então, eu estou maturando essa ideia. Eu estou maturando o quê? Aquilo que eu passei gerando na primavera, crescendo no verão, colhendo no outono, e agora eu vou o quê? Manifestar internamente se isso vai realmente poder o quê? Florescer no próximo verão. Nascer no próximo verão, não, perdão. Nascer na próxima primavera. Esse é o ciclo interno das energias. Interno, que eu digo, tanto da natureza quanto do corpo humano. Tá? E aí, olha que legal. Ele fala aqui, ó, deve-se estar num ambiente quente, manter-se aquecido e manter estrita prevenção contra o frio. Ele está falando aqui para eu me tacar no gelo? Não. Ele está falando aqui para eu viver num verão dentro do inverno? Não, mas ele está falando o quê? Armazenar, guardar a energia do Yang. Então, a energia Yang, ela é muito lesada no inverno. Por quê? O Yang não se manifesta para fora. Se o Yang se manifesta para fora, ele vai estar em contato direto com o frio. Então, eu vou cuidar para que esse frio não invada e agrida o Yang. Então, eu vou me preservar. Eu vou cedo à noite para a cama, eu vou levantar cedo para aproveitar o sol, mas eu não vou ficar, o quê? Basicamente me queixando contra o frio. Eu sei que é frio. Se eu sei que é frio, eu devo me agasalhar de modo a não perturbar o Yang. Certo? E aí ele continua. Desde que o tempo no inverno é frio, deve-se evitá-lo e ir em direção à quentura. Evitar que a pele transpire muito. Guardar-se contra o consumo ou exaustão da energia Yang. Essas são as maneiras de manter a saúde no inverno. Então, gente, o inverno é hora de repouso, não é hora de perturbar o Yang. O Yang é para ser perturbado quando ele está em excesso, que é quando? No verão. Na primavera e no verão, principalmente. Né? No inverno, no outono, ele já fala, comece a restringir o seu uso do Yang. Para quê? Para que no inverno você armazene esse Yang e não gaste de modo algum. Então, guardar-se contra o consumo, principalmente contra a exaustão. Ele fala para não transpirar? Ele fala, não, ó, exercite-se, mas sem que transpire muito. Ou seja, faça os seus exercícios, mas não se desgaste. Armazene o Yang, essa época do ano. E aí ele fala, ó, se esses princípios forem violados pelo homem, seus rins ficarão lesados, já que estes se associam à água e esta prospera no inverno.
tá? Então, esses são os pensamentos que a gente tem que ter. E ele diz assim, ó, para fechar essa parte do capítulo 2. Se houver falha na adaptação à propriedade da energia do inverno, que é o armazenamento, haverá probabilidade de contrair flacidez muscular e friagem nas extremidades na primavera. Isso porque sua adaptabilidade à energia da primavera se enfraqueceu devido à sua incapacidade de acompanhar a propriedade de conservar a saúde e a energia do inverno, que é encerrar e armazenar. Então, novamente, gente, se eu tenho um comportamento inadequado no inverno, quem vai sofrer vai ser o fígado na primavera. Isso vai acontecer logo na sequência? Pode ser que sim, pode ser que seja no outro ano, tá? Lembra disso. Então, saber quando isso começou a manifestar pode ter uma relação de um ano anterior. Por quê? Porque lá atrás eu não consegui deixar próspero. Por exemplo, no inverno, eu não consegui prosperar a energia do rim, e aí, se eu não prosperar a energia do rim, eu vou ter falha na energia do fígado. Por quê? Porque o rim beneficia o fígado, o rim gera o fígado. E aí eu vou ter essa falha. Então pode ser que logo na sequência o fígado ainda esteja próspero do que? Do ano anterior. Mas aí no próximo ano ele vai sofrer essa retaliação. Ele vai mostrar essa insuficiência. E aí lá no capítulo 18 ele fala assim, ó, na observação clínica deve-se dar atenção ao fato que o inverno é a estação das energias saudáveis das 5 vísceras para o armazenamento nos rins. E os rins servem principalmente para armazenar a energia da medula óssea. E aí, lá no 22, o rim se encarrega da energia do inverno, que é a estação da água. A água yin e a água yang. Quando o rim age através do canal Shaolin do pé, é a água yin. Quando a bexiga age através do Taiyang do pé, é água yang. No inverno, são esses dois canais principais para tratar. Mesma coisa dos anteriores. Então, no inverno, gente, eu vou dar atenção ao quê? Ao tratamento do rim e da bexiga, ao tratamento da água. Por quê? Porque é essa estação onde a energia saudável de todas as vísceras estão indo para o rim. Tem características de água, tem características de inverno. É o Ti do inverno que está manifestando. Então, todo o Ti vai prosperar o rim. Então, eu uso essa hora para que o inverno para fortalecer o rim e a bexiga. Legal, né? E aí, gente, faltou o baço, né? E aí, lá no capítulo 29 do Suen, o Imperador Amarelo pergunta assim, ó, qual é a razão pela qual o baço não pode dominar uma só estação em especial? E aí o Tibor responde, o baço está ligado à Terra e se localiza na posição central. Vocês lembram, gente, daquela forma de falar de 5 movimentos, onde eu tenho a madeira, o fogo, o metal, a água e a terra no meio do caminho? A terra é um pivô, né? Então ele fala aqui, ó, nesse capítulo, o baço está ligado à terra e se localiza na posição central. Como se associa à terra, simboliza a energia terra, a fim de promover o crescimento de todas as coisas vivas. Como se localiza no centro, espalha o fluido corporal para nutrir as outras 4 vísceras. Então ele tem uma relação com tudo, a Terra, o baço. Nas 4 estações,
As 4 vísceras dependem do baço para conseguir nutrição. Gente, olha isso que eu falo para vocês sempre. Toda a nutrição, seja de fígado, seja de rim, seja de coração, seja de pulmão, dependem da terra, dependem do baço. Por isso, ao fim de cada uma das estações, há 18 dias entre os 90, para que o baço se fortaleça e domine. Por isso, então, o baço não domina uma estação isolada. Olha que lindo! A cada estação eu tenho 18 dias no final. Para quê? Para que o baço se armazene. Então eu vou ter o Ti direcionando no inverno para o rim. E aí lá no final eu vou ter o Ti direcionando para o baço. Lindo isso, né? E aí lá no capítulo 18 ele fala assim, ó, o baço se encarrega da energia do verão longo, que é a estação da Terra. E aqui a gente traduz o quê? Entre o aspecto que vai entre uma estação e outra. Esse período de 18 dias antes, 18 dias depois. Que é a estação da Terra, né? Essa transição. E aí ele fala, ó, a Terra Yin e a Terra Yang. Quando o baço age através do canal Tai Yin da mão, é a Terra Yin. Quando a estação, na transição entre as estações, eu vou pensar em beneficiar o baço. Por quê? Porque é a hora que ele começa a armazenar. Legal? E aí lá no capítulo 22, na observação clínica, deve-se dar atenção ao fato de que o verão longo é a estação das energias saudáveis das 5 vísceras a fim de nutrir o baço. E o baço serve principalmente para armazenar a energia muscular. Então, gente, deixa eu falar um pouco sobre essa questão do verão longo. Nos países temperados, eu tenho uma estação que se arrasta ali do verão. Tá? É um período após o verão que ele é muito quente, que eles falam, é muito quente e úmido. Tá? Então, nos países temperados, eu vou pegar essa estação do ano, que o chinês chama de verão longo, para tratar o baço. Nos países tropicais, a gente vai pensar nessa questão de dias antes de terminar a estação, para quê? Para que eu armazene no baço, para que eu dirija para o baço. E aí já vou entrar num outro assunto para vocês que eu já cheguei a comentar um dia. E aí, por isso, essa aula. Quando eu penso, agora, por exemplo, ó, dia 20 de dezembro, 21, né, entra o verão para a gente. Então, o que eu vou começar a pensar? Lá para o dia 10, 12, ou seja, 1, 2 semanas antes do verão, eu já vou começar a beneficiar o coração. Para quê? Para a hora que chegar o verão, o calor não interferir o coração. Então, eu vou começar a preparar o corpo para o calor que vai vir, para o fogo que vai vir do verão. Então, eu já deixo ele pronto, eu já deixo ele preparado para quê? Para a hora que o verão chegar, o corpo falar, beleza, eu já sabia que isso ia acontecer. Eu já esquentei antes e por isso eu estou pronto para o verão. E aí, lembra que sempre os problemas, as gripes, os resfriados, vêm na transição, vêm na entrada da estação nova. Então, eu vou fazer o quê? Beneficiar o corpo nessa transição, nessa entrada. Então, antes de entrar a estação, eu já vou começar a tratar o quê? O que vai estar prevalecente na estação. Então, se for no inverno, eu começo a tratar o rim 10, 15 dias antes. Se for na primavera, o fígado. Se for no outono, o pulmão. Para quê? Para já deixar o corpo pronto para essa energia que vai chegar. E aí, só para fechar a aula, gente, depois eu entro lá para vocês, para a gente debater.
As energias, lá no capítulo 2 ele fala de novo, ó, as energias de todas as coisas na Terra surgem na primavera, crescem no verão, dão passagem no outono e se ocultam no inverno. São todas geradas pela lei da variação das energias do Yin e do Yang das 4 estações. Dessa forma, as energias Yin e Yang das 4 estações são as energias raiz de surgimento e crescimento de todas as coisas. Gente, por favor, olha aí só. Todas as coisas, não é para uma ou outra, são todas as coisas, seguem essa lei de variação do Yin e do Yang. Então, a cada estação eu tenho que lembrar para quê, qual é o Qi que está se manifestando nessa estação. E eu devo viver de acordo a ele. Tá? Só para terminar aqui, acho que tem mais 2, 3 slides no máximo. Portanto, os sábios conservam o coração e o fígado, que é energia Yang, na primavera e no verão. E mantém os pulmões e os rins, que é a energia Yin, no outono e no inverno, a fim de que estejam consistentes com suas raízes, para que assim possa preservá-las perfeitamente. Os seres humanos, como todas as coisas na Terra, também se submetem à lei de variação das energias Yin e Yang. Quando alguém vai contra a lei que é a raiz, será cortada a sua origem da vida, e sua energia primordial será espoliada. Olha aqui, gente, quem que a gente lesa nisso? É o Jin. É energia primordial, é aquele Jin ancestral, é aquele que eu não vou trazer de novo. Então, viver de acordo com as estações é tudo que a gente precisa para quê? Para ter uma vida plena. Parece bobeira, gente, mas não é. Então, eles falam, se vocês forem ver, quem trabalha com essa filosofia do taoísmo, vai falar assim, ó, não quebre, não rompa nada, não faça um projeto novo no inverno. Deixa esse novo para a primavera. Ou seja, não rompa um relacionamento no inverno. Não rompa um relacionamento no verão. A hora de fazer isso é o outono. A hora de você destruir alguma coisa, ou seja, colher os frutos de alguma coisa, é no outono. A época de você parar e pensar sobre um projeto não é na primavera, é no verão. Entende? Perdão, é no inverno. Tudo tem uma relação. Com o quê? Com o Qi da estação. Então, isso vai me beneficiar o quê? Eu vou estar de acordo com a natureza. Então, no inverno eu devo me recolher. Eu não devo agir. Eu devo agir quando? Na primavera e no verão. Quando o quê? Quando o Yang está florescente. É quando eu devo agir, ó. Então, eu vou utilizar a energia Yang na primavera e no verão. E pensar na energia Yin no outono e no inverno. Então, eu vou começar a ter essas relações. Para quê? Para toda uma vida. Tá? E aí, lá no capítulo 74 do Suen, ele fala assim, ó, está postulado nos tratados essenciais que a calidez da primavera se desenvolve no calor forte do verão. O frescor do outono se desenvolve no frio do inverno. Então, não é aquele movimento de crescimento, o Yang está crescendo na primavera e chega ao ápice no verão. O frescor do outono se torna frio no inverno. Então, é um movimento de geração. Eu preciso lembrar disso. Eu vou começar a desenvolver algo para que ele floresça. Ou seja, eu vou usar a primavera para que aconteça no verão. Eu vou usar o outono para que pare no inverno. Quando se observa a alteração do último mês em cada estação e faz um reconhecimento do retorno do clima,
pode vislumbrar o término da energia e conhecer o princípio da mesma. Então, quando eu conheço, quando eu percebo e paro para observar a estação, eu sei a hora que está terminando o Ti de influência e eu sei a hora que está começando o próximo. Para quê? Para transitar dentro dele. Dentro do quê? Dentro da vida, dentro do tratamento, dentro da alimentação, dentro de tudo, gente. Tudo segue essa lei. Tá? Então é isso que eu devo pensar. Basicamente, quando eu estou falando de vida, de acupuntura. Tá? Então, lembrar que isso, além de um tratamento de saúde, é uma filosofia. Então, eu devo pensar, gente, eu devo pensar como fazer, eu devo pensar como viver, eu devo pensar o que fazer. Por quê? Porque o ti da estação, o ti do clima, é o que vai estar manifestando. E aí, se eu manifesto internamente um ti que é similar ao ti que está manifestando no clima, na estação, na natureza, eu vou estar em acordo com a vida. E aí nada vai me atrapalhar. Muito Shangri-La essa aula, né, galera? Sim, Beth. A gente se perde bastante. Eu fico muito nessa questão de como agir. Mas aí, o que eu preciso lembrar? Apesar do clima, por exemplo, aqui, se manifesta, que nem você fala aqui, ó, em Maringá a gente tem a manifestação de primavera e verão quase mais da metade do ano, né? Então, isso é um fato. Mas aí eu quero que você comece a fazer um exercício de observar como é a natureza. A cor do céu, o brilho da luz, o brilho das plantas, o tipo de ar que se manifesta na primavera, no outono, no inverno, e você vai ver que ele tem característica. Apesar de estar quente, o ti do outono é o ti do outono. Ele vai estar lá. Ele vai estar presente. O clima está deturpando, mas o negócio vai estar ali diferente. Eu acredito que sim, Beth. A Beth comenta aqui, ó. Se for falar sobre distância do Sol em relação à Terra, que é o que determina, né, a estação, daí podemos colocar a teoria da MTC sobre o que o Imperador Amarelo diz, sem aplicar a temperatura em si. Então, sim, pensar que a estação é a estação independente do clima. E aí, lembrar uma coisa que eu já comentei com vocês e posso trazer numa outra aula, qualquer hora isso, que é o quê? Ele fala assim, ó, se no inverno eu não tiver o clima de inverno, eu tiver um clima extremamente quente, por exemplo, que é o clima do verão, eu estou tendo um desregramento da energia do céu. Tá? Isso daí, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, é o capítulo 67 ou 69, depois eu te falo direito. Ele vai falando sobre essas energias da natureza. Então ele fala sobre a energia do céu e a energia do clima, a energia da estação. Então ele fala, se a energia do céu está em Taiyan, a energia da Terra tem que ser de tal e qual jeito. Agora, se não estiver, quer dizer que tal coisa está acontecendo. É um capítulo extremamente cabeçudo. Tá? Eu pretendo fazer, acho que alguns vídeos falando sobre isso, mas é muito amplo. Então, eu tenho que primeiro apresentar os conceitos para depois poder trazer esse debate. Porque é muito doido, cara, é muito legal. Porque ele vai falando sobre essas variações do clima. Ele não fala muito bem sobre, se eu estou num país assim, deve acontecer assado. Não. Ele fala sobre a energia que deve estar regendo o céu e a energia que se manifesta na Terra. E aí ele vai falando de retaliação, que é aquilo que eu falei para vocês. Lembra um tempo atrás que eu falei, ó, a gente está no outono e a gente está tendo uma manifestação agressiva de verão.
Então, muito logo, ou vai vir um vento muito agressivo, ou vai vir uma secura muito extrema, ou vai começar a chover que nem louco, e isso vai acontecer. Então, o que aconteceu? 3 dias depois, teve 2 temporais, né? Então, você já vê que vem essa manifestação de retaliação da energia do céu. Então, isso acontece, gente. É que é muito conceito para debater. Então, hoje, só para falar de 4 estações, eu não parei, não deu tempo para a gente debater, e vocês viram, terminou na hora a aula. Então, assim, é muito conceito. Então, para isso, eu vou abrir, sei lá, um curso para falar durante um mês, algumas aulas à parte, porque é muito conceito. É muito conceito, gente. É muito legal. É muito interessante. Eu, como diz o Leonardo, é porque eu sou chinês, eu amo muito isso daí. Eu consigo perceber essa realidade, né? Do que o tratado diz, do que o Imperador Amarelo fala, e o Thibaut fala, e o Ti fala, e os outros falam ali no Tratado de Medicina do Imperador Amarelo, que é o que acontece na natureza, é o que acontece no corpo. E isso é lindo, gente. Eu sou apaixonado, extremamente apaixonado por essa filosofia. E aí eu tento viver ela. Então, ó, tô falando aqui, não sei se dá para vocês perceberem, eu tô pingando suor aqui. Mas por quê? Porque tá quente e eu tô manifestando mais yang. E aí eu vou transpirar, com certeza. Não tem acordo, né? Gente, perguntas, dúvidas, questionamentos, vocês entenderam alguma coisa que eu falei? Eu espero que sim. Seria você preparar o corpo para a próxima estação para ela não sofrer com a mudança do clima. Perfeito. Isso é a base, Pamela, para que eu faça o quê? Um tratamento para o meu paciente. Então, agora, que nem eu falei, daqui um mês, daqui 30 dias, tá virando, tá transformando, vai chegar o verão. Então, no começo ali de dezembro, eu já vou começar a tratar o coração, começar a direcionar o Ti para o coração, para quê? Para a hora que chegue o verão, ele não sofra com isso. E aí o corpo vai receber melhor o calor do verão. É basicamente isso daí. Isso, Beth, é bem isso daí. Quando a gente observa o Sol, cada estação ele está diferente, mas a temperatura não muda. Então a gente tem que considerar que a gente está num país que tem uma incidência maior, né? A posição da Terra ela tem um eixo, tá? E se eu não me engano, tá descrito isso daí no Imperador Amarelo. É muito legal, gente, é muito legal, porque tudo isso eles estão falando lá. Então ele já considera, e aí ele fala, ó, no norte da China é de um jeito, no sul da China é de outro jeito. Por quê? Porque uma tem uma posição no planeta e o outro tem outra posição. E aí, como o eixo existe, um vai ter uma incidência do Sol, o outro vai ter outra incidência do Sol. E cada um vai manifestar a existência, o Ti da Terra, de um jeito diferente. É muito legal. É bem legal. Gente, quem precisar ir, fique à vontade. A aula foi, eu já apresentei o que eu queria apresentar para vocês, que era uma coisa que eu tinha ficado em débito, que a Beth, principalmente, pediu, né, esse interesse sobre as estações, como tratar, como beneficiar na chegada da outra estação. Então, a dica que eu deixo para vocês é essa. Lembrar que a cada estação, um elemento, um movimento, vai estar relacionado. E aí eu vou pensar em beneficiar ele, principalmente, nessa época, e aí pensando em proteger, em trazer já a influência da víscera e do órgão antes de acontecer a manifestação na natureza. Então, agora que for chegar o verão, uns 10, 15 dias antes, eu já começo a preparar o meu paciente para o calor que vai chegar. Né? E aí, só corrigindo, lá quando eu falei da interestação, né? São 9 dias antes e 9 dias depois de começar a estação para a gente. Tá? O que forma esses 18 dias que ele diz. Tá? Só para corrigir o meu erro.
Que bom, gente, que tenham gostado. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Até terça-feira, onde a gente vai debater esse caso. E é isso.